grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus queridos amigos e irmãos, vamos nesta aula concluir nosso estudo no capítulo 6, e nós vamos ver a abertura de mais outros 2 selos, mas o 7º selo, na verdade, nós só iremos ver no capítulo 7º. Na verdade, ele é um selo mais dramático, porque por isso que um capítulo inteiro vai ser reservado para ele. Então, nós vamos agora concluir o capítulo 6º e veremos aqui o desvelamento dessas promessas ou daquilo que estaria por vir a partir daquela perspectiva do vidente. Então, só para fazermos uma retrospectiva, nós começamos no início do capítulo 6, na compreensão, na análise simbólica dos cavalos, dos cavaleiros e seus respectivos cavalos que surgem após cada um do rompimento de cada selo. Então, nós vimos 5 selos, 4, o primeiro positivo, que é o cavalo branco, que é a expansão do evangelho, depois o cavalo vermelho e um cavaleiro, que é negativo, no caso seria a morte, né? No caso a batalha, a guerra. Depois o cavalo preto, e assim nós vimos no 5º selo, nós vimos a súplica dos mártires que diante do altar suplicavam ao Senhor que concedesse a eles a vingança pelo sangue que foi derramado, do sangue deles que foi derramado por causa do testemunho da palavra. E agora nós vamos prosseguir no versículo 11, que é exatamente a resposta que é dada à súplica dos mártires. Só um detalhe que eu já ia esquecendo, que é importante que se diga aqui nesse momento, é que a Igreja Católica ela se fundamenta na intercessão dos santos, na presença dos santos que estão diante do altar, diante de Deus. Por isso que nós fazemos a oração de intercessão, pedindo aos santos que intercedam por nós, diferentemente dos evangélicos, que afirmam que quando nós morremos ficamos dormindo, aguardando a vinda de Cristo. Segundo eles, nós iremos ressuscitar apenas no último dia. Aliás, nós iremos entrar no céu apenas no último dia, enquanto que o Apocalipse mostra que, de fato, os santos, as almas dos santos que deram a sua vida por causa do testemunho do Cordeiro, que estavam diante de Deus. Veja que eles, aqui o Apocalipse deixa claro que é exatamente nesse texto que se fundamenta nossa crença de que nós, de fato, quando morremos, nosso corpo vai para a decomposição, é sepultado, mas a nossa alma nós iremos nos deparar diante do julgamento privado, o julgamento pessoal, quando diante de Deus nós comparecemos para recebermos o prêmio ou a condenação. E aí nós iremos para o céu ou para a condenação do inferno, aguardando que no final dos tempos, o Senhor, quando vier, nós ressuscitaremos na carne. Aí, de fato, acontecerá no final dos tempos a ressurreição na carne. Inclusive, no credo, na profissão de fé, nós afirmamos isso categoricamente no final: creio na ressurreição da carne. Então, para nós, isso é um dado fundamental, porque nós professamos nossa firme convicção na certeza de que, quando nós morremos, nós já comparecemos diante de Deus de maneira espiritual, ou seja, a nossa alma em espírito, nós já vamos participar da sua felicidade eterna, mas um dia, quando ele vier, na consumação da história, nós iremos ressuscitar na carne, semelhantemente à ressurreição de Cristo. Assim como ele ressuscitou na carne, nós iremos também um dia ressuscitar. São Paulo, comentando também sobre como se daria essa ressurreição no último dia, São Paulo diz, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele diz: nossa ressurreição será idêntica à de Cristo. Nossa carne será glorificada, ou seja, semeamos um corpo corruptível e ressurgirá, portanto, no último dia, um corpo incorruptível. Então ele fala de corpo. Por isso que nós cremos, por isso que nós fazemos uma digna sepultura aos falecidos,
nós sepultamos com a dignidade devida, porque nós cremos que aquele corpo, que embora seja levado à decomposição, mas ele está destinado um dia à glorificação, à ressurreição. Então eu queria aqui fazer esse esclarecimento, já que aqui fala, nos dá essa permissão, nos permite, nos dá essa precedência para que a gente fale sobre esse ponto. Então, versículo 11. A cada um deles, ou seja, a cada um dos santos, das almas dos santos que estão diante do altar, embaixo do altar. Aliás, aqui também tem outro detalhe interessante. Aqui está dizendo que o lugar dos santos estava embaixo do altar. Não sei se vocês que estão acompanhando esse curso, se algum de vocês, alguém aí já foi na Europa, mas, por exemplo, em Roma, eu morei lá durante 4 anos, por 4 anos, e as igrejas onde estão sepultados mártires, a sepultura dos mártires, né, é de fato embaixo dos altares. Por exemplo, na Basílica de São Pedro, quando você entra na Basílica de São Pedro, lá está a sepultura do apóstolo Pedro. Então, quando você entra na Basílica, tem o altar principal, o altar-mor, lá na frente. Você vai entrando, adentrando na Basílica, mas embaixo do altar, próximo ao altar, tem uma escadaria, por onde é possível descer. E aí, não, claro, não o visitante, né? O visitante tem outra forma de visitar, de conhecer o túmulo de Pedro, que é pela lateral direita da Basílica. Aí tem uma escadaria, mas aquela escadaria ali próximo ao altar, só quem pode ter acesso é o Papa e as pessoas que administram a Basílica. Então, você vai diretamente abaixo do altar, tem o túmulo onde foi sepultado São Pedro. A mesma coisa no túmulo de Paulo, a Basílica de São Paulo fora dos muros. É interessante que na Europa teve essa atenção baseada exatamente nessa informação do Apocalipse, dessa presença dos mártires abaixo do altar, eu digo, não percamos de vista o fato que João está descrevendo a glória do templo da eternidade, ou seja, no reino dos céus. Não percamos de vista o fato de que trata-se de um palácio e templo, Hekal, que é a palavra que é usada para designar tanto o templo quanto o palácio. Então, dentro do templo, dentro do palácio, tem um altar. Acima deste altar tem um cordeiro como que imolado, mas abaixo do altar tem as almas dos santos que foram martirizados e que pedia justiça. Então, vi quando a cada um deles foi dado, então, uma veste branca. Lembre aquilo que eu dizia agora há pouco sobre o cavalo branco, que é símbolo da pureza e da restauração divina. Foi dada uma veste branca e foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Então foi dado um consolo aos mártires, aqueles que foram martirizados, né? Foi dado a eles uma veste branca, a veste representando de fato a vitória, eles são vencedores. Agora eles não são mais submetidos a batalhas, agora eles não são mais submetidos ao sofrimento, à dor. Depois o Apocalipse vai dizer, o Cordeiro enxugou suas lágrimas, não há mais motivo para o pranto, nem para a dor, nem para o sofrimento. Agora eles podem, portanto, usufruir e gozar da felicidade que foi reservada para os vencedores, para aqueles que venceram. Os mártires foram assassinados na visão dos juízes que sentenciaram os cristãos. Na visão deles, eles prevaleceram sobre os cristãos. Mas, na verdade, o resultado final é exatamente o contrário. Os cristãos que foram martirizados, eles venceram, eles prevaleceram, porque a morte não é para o cristão uma penalidade, sobretudo quando o cristão ele está em íntima conexão, em íntima comunhão com o Senhor, em especial quando se trata de alguém que amou até o fim, recebendo como consequência a perda da sua própria vida. Jesus dizia, não há maior prova de amor do que aquele que dá sua vida por seu amigo. Ele dizia, vós sois meus amigos. Por isso, ele deu a vida por nós. E os cristãos do início da cristandade, eles entendiam que o martírio era o maior privilégio. Não tinha uma forma mais honrosa do que um cristão morrer do que a morte violenta por causa da fé. Então, para eles era um motivo de honra.
Inclusive, tem muitos relatos históricos, a gente não sabe se isso de fato procede, né? Mas há muitas informações, muitos relatos, que muitos pagãos ficavam perplexos diante das cenas grotescas, porque todos os cristãos eram assassinados em espetáculos públicos. Em Roma, por exemplo, havia as execuções modelares porque serviam de modelo para que outras pessoas... Normalmente, quando um criminoso era sentenciado à morte, a execução era pública para que aquela execução pudesse servir de uma propaganda de desencorajamento para que outras pessoas, vendo o resultado daquela morte, não sentissem interesse em reproduzir o crime cometido. Então, quando as sentenças sumárias, as execuções sumárias que eram realizadas em ambientes públicos, em Roma, por exemplo, ou em outras grandes cidades romanas, do Império Romano, aquilo tinha como uma forma de mandar uma mensagem por parte do Império para que outras pessoas não tivessem ânimo de se tornarem cristãos. Só que isso se tornava até uma propaganda favorável, porque muitos pagãos ficavam perplexos com a serenidade com que muitos cristãos abraçavam o suplício da morte. Então, isso de fato era algo que mexia com o imaginário da população, que não entendia como era que os cristãos, na hora da sua execução, entoavam salmos, entoavam hinos, cantavam, louvavam a Deus, engrandeciam a Deus, às vezes até diziam palavras de perdão aos seus algozes. Então, isso de fato acabava se tornando um grande espetáculo, digamos, até midiático, porque tinha um efeito contrário. Talvez seja por isso que, conforme foi dito, eu disse agora há pouco, citando, parafraseando Santo Inácio de Antioquia, que o sangue dos mártires se transforma em sementes para novos cristãos. Exatamente porque não se compreendia, porque diante da morte, todo ser humano, é natural que o ser humano tenha medo de morrer. Nós temos o que eu chamo sempre de instinto de autopreservação. Todos nós temos esse instinto. É tanto que quando nós estamos caminhando desatento, de repente tropeçamos em algo, e quando nós estamos prestes a cair, instintivamente nós tomamos a reação de colocar as mãos no chão para proteger o órgão vital que é a cabeça. Mas quando a gente coloca a mão no chão na hora que está prestes a cair, a gente não chegou a pensar em fazer isso. Isso é feito de maneira instintiva, como um cachorro tem um instinto de latir, nós temos um instinto de proteger a cabeça. Porque isso é inerente ao ser humano. Nós temos, diante da morte, nós temos um instinto de defesa, de autodefesa. Inclusive, isso é legítimo, inclusive. Mas os cristãos, diante da morte, eles não mostravam pavor nem medo e parecia que o instinto de autopreservação não funcionava com eles. Inclusive, se via que, por exemplo, muitos generais romanos, das fileiras romanas, até muitos corajosos, generais que tinham ido muitas vezes para batalhas, que tinham enfrentado a morte cara a cara. Mas o general, quando ele estava na hora da batalha, quando ele estava corpo a corpo lá, nas suas batalhas, em suas lutas contra o exército adversário, ele também sentia medo de morrer. É tanto que a força e a coragem, muitas das vezes, é alimentada pelo desejo de sair vencedor. E sair vencedor numa batalha quando você está corpo a corpo com o seu inimigo, é matar o adversário. Então, na verdade, o herói, o exército, o general, o soldado valente, aquele soldado guerreiro que chega depois de uma guerra e entrava triunfante em Roma, recebendo a saudação calorosa de toda a população que ficava eufórica, vendo o desfile militar das tropas vencedoras, mas, na verdade, as pessoas não conseguiam imaginar que na hora quando aquele exército estava frente a frente com seus inimigos, eles também tinham medo de morrer. Então vejam que mesmo os grandes heróis e os generais valentes, por mais corajosos que eles fossem, na hora quando eles estavam cara a cara com a morte, eles sentiam medo de morrer, por mais que fossem valentes. Mas aí eles percebiam que o cristão frente à morte, eles não tinham medo de morrer. Isso é impressionante. Isso deve levantar um sinal de alerta para nós, porque hoje nós não vivemos numa época de grave perseguição, nós vivemos numa época, sobretudo nós brasileiros, que vivemos num país que tem liberdade de culto, nós não temos
nós não somos ameaçados de morte, nós não somos ameaçados de sermos aprisionados, encarcerados. Então, nós deveríamos ter uma fé muito mais fervorosa. No entanto, nós percebemos que a fé dos cristãos nos nossos tempos, ela do ponto de vista da qualidade, muito inferior à fé dos cristãos que viveram há 2000 anos atrás, há 1800, 1900 anos atrás, quando eles viviam numa época totalmente desfavorável para a fé deles. Mas a ameaça que eram feitas, as ameaças que eram feitas aos cristãos, parecia que isso era proporcional também à grandiosidade da fé deles. Então, isso serve também de reflexão para a nossa condição de hoje. Então, eles, portanto, receberam vestes brancas, porque eles foram achados dignos por causa do testemunho que eles prestaram diante das autoridades, das autoridades civis imperiais que os encarceraram, que os aprisionaram. Versículo 12. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então, são 7 selos. Nós já estamos no finalzinho dos segredos todos que estavam velados, estavam guardados dentro desse livro. Vi quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Um grande terremoto. Normalmente, o terremoto, na Bíblia, ele é sinônimo de teofania. O que é teofania? Infelizmente, aqui não tem uma lousa, um quadro. Eu gosto muito de dar aula e fazer rabiscos na lousa, porque fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil as pessoas compreenderem. A teofania, a palavra teofania, vem do grego theos, que significa Deus. Theos, em grego. Fania vem de phaino. Phaino significa resplendor, resplandecer. Resplandecer Deus, literalmente, se for traduzir ao pé da letra. A palavra teofania significa o resplendor de Deus ou a manifestação divina. Então, na Bíblia, normalmente, quando Deus se manifesta, essa manifestação da glória divina, ela vem acompanhada com sinais cósmicos, com sinais da natureza. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai, quando Moisés sobe a montanha para receber as tábuas da aliança, se você pegar o texto de de Êxodo, você vai perceber que lá raios, trovões, a montanha, a base da montanha se estremece, os hebreus ficam atordoados, ficam assustados diante da glória de Deus que se manifesta, trovões, clarões de relâmpagos, tudo mais. Então são símbolos da teofania, ou seja, todas as vezes que Deus se manifesta, essa manifestação ela vem acompanhada de sinais cósmicos, a natureza, sinais naturais. Por exemplo, na transfiguração de Jesus, vem também, as roupas de Cristo resplandeciam como a luz. Depois, uma voz como que de trovão. Depois, no batismo de Jesus também tem uma teofania também. Jesus, quando sai da água, depois de ser batizado, uma voz que sai de uma nuvem, como potente como o trovão, este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Então, as teofanias na Bíblia sempre vêm acompanhadas de cataclismos naturais, tremores, raios, trovões. Então, quando diz que quando abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, né? Aí vem o outro complemento, outro símbolo característico de uma teofania. O sol tornou-se preto, escuro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra como figueira que deixa cair seus frutos, ainda verdes, ao ser agitadas por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas e todas as ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas, pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Então, eu li todo de uma vez, porque como se trata de uma única
simbologia, são vários elementos de uma única simbologia, mas nós vamos aqui compreender o seguinte. Desde o Antigo Testamento, 2 profetas em especial, que falam sobre o grande dia do Senhor, chamado dia da vingança de Deus, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele profetizava, ele anunciava que chegaria um momento em que Deus, o grande dia chamado, né, o grande dia do Senhor, que era quando ele tomaria justiça, faria justiça sobre a terra. Mas o profeta que vai melhor descrever esse grande acontecimento é o profeta Daniel. O profeta Daniel, inclusive, talvez seja dos profetas o profeta que foi mais cristianizado, digamos assim, porque muitos dos elementos simbólicos, apocalípticos contidos em Daniel foram recuperados também aqui no livro do Apocalipse. Inclusive, os 4 seres, esses 4 viventes que são mencionados em Apocalipse, também são citados lá em Daniel, no livro do profeta Daniel. Mas voltemos para a mensagem do grande dia do Senhor. Inclusive Jesus nos evangelhos, ele diz que acontecerá, quando ele diz no final dos tempos, acontecerá que ele separará os cordeiros dos cabritos, fará a distinção, ou separar o joio do trigo. Tudo vai permanecer junto, mas chegará um momento em que ele virá para poder sentenciar a terra, fazer justiça pela infidelidade e pela recusa da mensagem de salvação que ele trouxe. Então, aqui no 6º selo, anuncia-se, portanto, o momento em que tanto o cosmo, ou seja, a criação, vai começar a entrar no processo de restauração, porque isso aqui é um dado muito importante também, por isso que os elementos fulgurantes do céu, o sol, a lua, as estrelas, todos eles perdem suas características próprias, ou seja, a característica própria do sol é iluminar, e aí ele fica escuro, né? A lua também perde o seu brilho, as estrelas caem sobre a terra. Tudo isso aqui, claro, é metaforicamente falando, porque nós sabemos hoje, cientificamente, que se uma única estrela cair sobre a terra, acaba com todo mundo. Imagine todas as estrelas do céu caindo sobre a terra. Isso, de fato, é algo que é inimaginável, né? Nós não podemos levar isso ao pé da letra, né? Interpretar no sentido literal. Mas aqui está dizendo que o seguinte, que no grande dia do Senhor, quando ele tomará a satisfação da injustiça praticada pela humanidade, neste dia também começará o processo de restauração universal do cosmos, porque São Paulo tem um pensamento de São Paulo muito interessante a respeito disso, porque São Paulo diz o seguinte: pois a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa dizer que também a natureza, também a criação, ela está destinada à restauração universal. Porque Deus, muita gente imagina que o final dos tempos, quando ele vier, será um final em que ele destruirá o mundo. Pelo contrário, na vinda de Cristo haverá a restauração do mundo, que hoje, no processo que nós estamos caminhando, nós estamos no processo em que nós, seres humanos, nós, a humanidade, nós estamos destruindo a criação pelo nosso mau uso do planeta, dos elementos naturais, nós estamos destruindo. Portanto, a natureza está subordinada ao nosso domínio, e esse nosso domínio é um domínio de tirania. Nós tiranizamos a criação. Agora, quando vier o grande dia do Senhor, do julgamento, o mundo não será punido. Não é a criação que será punida, mas, na verdade, os homens maus serão punidos, e aí começará o grande dia da recriação do cosmos, de maneira que a natureza voltará ao resplendor original. Por isso que ele vai fazer uma descrição de um caos semelhante ao do princípio. Veja, aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, o texto de Gênesis diz o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Em hebraico se diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vaietá tohu vabohu. Era essa expressão que eu queria aqui
comentar para vocês. A palavra tohu vabohu, em hebraico, que é traduzido normalmente como vazia e vaga, vazia e vaga, né? Até parece aqui ser a mesma coisa, vazia e vaga, mas meus professores lá em Roma, quando comentavam sobre essas duas expressões, eles diziam que, na realidade, vazia e vaga não traduz muito bem essa expressão, mas seria caótico. A criação, no princípio Deus criou o céu e a terra, mas no princípio a criação era caótica. Então veja que aqui no capítulo 6, na abertura do 6º selo, vai fazer uma descrição de um caos cósmico da natureza, como que voltando para o estado original de recriação. Mas, na verdade, a natureza toda será recriada, será reelaborada. Vai ser dada a ela novamente, vai ser-lhe oferecida a oportunidade de ser também ela redimida, restaurada e, portanto, também liberta da tirania que é exercida pela própria humanidade. Então, este grande dia do Senhor será um dia de punição para os maus e de libertação para a criação, para o cosmos. Por isso que vem toda essa situação caótica, que uma pessoa que tem pouca habilidade de interpretação da Bíblia pode entender que esse capítulo, esse 6º selo, seria uma descrição catastrófica. Agora, para nós cristãos, supondo-se que nós estamos na nossa vivência pessoal, buscando a fidelidade ao Senhor, o final dos tempos não deve soar aos nossos ouvidos, dentro do nosso coração, como sendo algo terrível. Se um cristão, de fato, atemoriza-se diante da realidade, da possibilidade, não é da possibilidade que nós temos certeza que nós vamos comparecer diante de Deus, mas quando um cristão, ele vê-se amedrontado diante de sua realidade finita, sua realidade última, é um indício, talvez, pode ser um indício muito claro, da nossa própria infidelidade, porque, de fato, o sentido da nossa adesão a Cristo é a nossa crença de que céu e terra passarão, né, tudo vai passar, mas um dia nós estaremos invariavelmente diante do Senhor. E esse dia deve ser visto por cada cristão, qualquer cristão fiel aos princípios defendidos pela nossa fé, vai sentir esse dia, vai encarar esse dia como sendo o grande dia do encontro do seu Deus, o seu libertador, com a sua criatura amada. Então, o fim escatológico, o fim último da história, não deve soar aos nossos ouvidos, dentro do nosso coração, como algo terrificante, como algo assustador, como algo tenebroso. Quando nós conhecemos a história dos santos, eu tenho muita simpatia por uma santa, assim, digamos, mais próxima da gente, né, da era moderna, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou muito devoto dela, estamos já quase terminando essa aula, e aí eu quero contar esse exemplo. Teresinha foi diagnosticada com uma tuberculose com 24 anos, naquela época a tuberculose não tinha cura. E o que é surpreendente é que os últimos meses da vida dela foi bem retratada por suas irmãs que conviviam com ela no mosteiro, no convento, a belíssima serenidade com que ela enfrentou a doença, não só resignação, mas até mesmo com muito otimismo, porque para ela a morte lhe dava o grande prêmio que era ver a Cristo face a face. Então, para ela, quando foi perguntado para ela, numa certa ocasião, se ela estava com medo da morte, porque ela estava cada vez mais, a doença cada vez mais sendo agravada, se ela estava com medo da morte, e ela dizia, como eu posso ter medo de algo que eu desejo com todas as forças do meu coração? Então, isso reflete, de fato, uma alma em estado de graça. Quando nós estamos em estado de graça, de fato, a nossa vida se desenvolve, se desenrola necessariamente, voltada para a eternidade, e o grande anelo do coração humano é, de fato, um dia deparar-se diante do Senhor e poder ser admitido no rol dos bem-aventurados. Então, os cristãos de antes, do princípio, eram homens e mulheres que tinham essa perspectiva. E não deveria ser uma perspectiva diferente da nossa. Se nossa perspectiva é outra, é um indício, talvez um indício muito temerário
de que nossa vida de graça talvez esteja comprometida, nosso estado de graça esteja profundamente comprometido. Então, nós precisamos, concluindo essa nossa reflexão desta aula, concluímos com essa descrição do grande dia do juízo do Senhor. Alguém pode perguntar, mas já está descrevendo o fim no capítulo 6º e o que virá depois. De fato, tem muita coisa que virá aqui a ser descrito que servirá para que nós possamos compreender cada vez mais a realidade para a qual a igreja está se desenrolando, está se direcionando pela sua história. Então, na próxima aula, nós nos encontraremos aqui, como sempre, para prosseguirmos com o nosso estudo. Nós iremos agora para o 7º selo, né, que é o mais, digamos, o mais dramático de todos eles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.